tudo que acontece na nossa vida acontece sempre para nos ajudar e acontece sempre para o nosso bem. Isso não é uma coisa da minha cabeça. Isso é uma coisa que deriva, que vem de duas fontes. Uma delas é a logoterapia de Viktor Frankl, quando se prega que a gente pode abraçar o sofrimento, e quando a gente abraça o sofrimento, ele diminui. Uma outra coisa é a ressignificação, o reframing, que vem da neurolinguística. Quando eu percebo, quando eu vejo que eu posso utilizar as coisas, dar um significado novo, ressignificar é dar um significado novo para aquilo que me acontece. E uma terceira fonte ainda é a utilização, a técnica da utilização do Milton Erickson, quando ele diz que eu posso utilizar todas as coisas para o meu bem, para o meu próprio bem. Diante disto, do fato de tudo que acontece na nossa vida ser para o nosso bem, eu preciso entender que eu não estou sendo castigado pelo mundo, que eu não estou sendo vítima de nada, que tudo que está acontecendo para me ajudar de alguma forma, a ponto de eu um dia me sentir digno, merecedor, chegar a ser, ter a honra de ser digno, merecedor da minha própria morte, que é o momento mais importante da vida da pessoa, quando a pessoa atinge um nível, quando ela chegou ao fim e quando ela se desencarna, quando ela morre com a idade avançada. Isso é um motivo de honra e de comemoração. Eu vou falar um pouco a respeito disso com você. Tornar-se então digno da própria morte, porque a morte é uma bênção, a morte faz parte da vida, a morte é uma graça. E depois que a gente morre, que morremos, nós continuamos. E aí eu trabalho esse tema nesse livro, né? A função dos mortos. Os mortos continuam atuando, continuam atuantes. E essa não é uma convicção espírita, não é? Ele continua atuando porque no meu corpo, os meus pais e os meus ancestrais continuam atuando através de mim. Se 50% das minhas células é meu pai, 50% das minhas células é a minha mãe, eu sou uma extensão deles que continuo como uma extensão dos nossos ancestrais. Isso me faz lembrar de uma coisa importante, que é o que o Viktor Frankl chamava de tríade trágica. Tríade trágica, o que é isso? São 3 acontecimentos que nós temos na vida, dos quais nós não podemos de jeito nenhum escapar. Um deles é a culpa. O sentimento de culpa é muito importante na vida das pessoas, porque é graças ao sentimento de culpa que você pode se arrepender, que você pode melhorar, que você pode procurar ajuda, que você pode pedir desculpas, que você pode... Olha, o sentimento de culpa, quem não se sente culpado são só os psicopatas, que são os piores doentes mentais que existem, porque ele, além de doente mental, tem um conteúdo de maldade naquilo que faz, né? Então, sentimento de culpa é uma das 3 coisas da chamada tríade trágica, que foi escrito, elaborado, essa coisa foi elaborada, sintetizada pelo Viktor Frankl. Então, a culpa. Segundo aspecto da tríade trágica é o sofrimento, que o sofrimento faz parte da vida e é importantíssimo. É claro que ninguém está buscando o sofrimento, e nós estamos falando do sofrimento inevitável, que todo mundo passa pela dor, pelo sofrimento, e tem o sofrimento que é inevitável, que é essencial e que é importante porque faz parte da vida, e graças ao sofrimento é que existe a fraternidade entre as pessoas. Graças ao sofrimento que eu posso ajudar uma outra pessoa
a aliviar a dor dela, a se sentir melhor nesse mundo, a ir para frente. O amor só existe para aliviar a dor e o sofrimento do outro. Segundo aspecto, então, da tríade trágica é o sofrimento. O primeiro é culpa, o segundo é o sofrimento. E o terceiro é a morte. A morte é o terceiro aspecto da tríade trágica. As três coisas pelas quais o ser humano passa e não tem como evitar. E a morte é extraordinária, fantástica, porque com a morte, o que acontece? Eu percebo que eu não sou eterno, que a minha vida, que o meu tempo não é eterno, então eu não perco tempo na vida. Graças à existência da morte, eu sou mais responsável com o meu tempo. Porque se não existisse a morte, eu seria um procrastinador. Estaria adiando tudo, não teria responsabilidade afetiva, nem responsabilidade com nada. Mas eu sei que tem a morte, que a morte existe, e então eu tomo cuidado para que eu aproveite bem o meu tempo, para que eu não perca minutos da minha vida, quando eu tenho coisas importantes para ser realizada, né? Esses são então os aspectos da tríade trágica. Isso me faz lembrar uma coisa importante. Ontem à noite eu estava vendo de novo um filme que eu vi em 1990 com um grupo de amigos. Um filme muito importante, chamado Sonhos, do Kurosawa. Kurosawa é um grande cineasta japonês. E tem o Sonhos, o filme dos Sonhos, até está disponível na internet, gratuito, né? E a última parte, são 7 partes, a última parte é uma história interessante porque um certo viajante chega numa cidade que chama Vilarejo dos Moinhos, e na beira de um rio tem lá um japonês muito velho, com aquela barba sábia, antiga, muito antigo, né? Aquele chapéu, aquela coisa do japonês, velho e sábio. Na beira de um rio, e aquele homem chega e eles estão ali conversando, ele com o senhor de idade, o sábio. De repente eles ouvem um barulho de banda de música, tambores. E aí ele pergunta, mas o que se passa? O que está acontecendo? Pergunta para o sábio. E o sábio diz assim, olha, você não faz ideia. Faleceu hoje aqui nesta cidade uma mulher com 99 anos de idade. 99 anos de idade. Ela foi uma mulher admirada e sábia, admirada por todos. E, além de tudo, ela foi o primeiro grande amor da minha vida. E eu sofri muito e fiquei com o coração partido quando vi que ela foi embora viver a vida dela com outro homem, com o marido dela, com o qual ela viveu com dignidade a vida inteira. E hoje ela faleceu. E a cidade inteira está em festa porque ela faleceu. Mas como? Como assim uma pessoa falece e a cidade está em festa? Sim, disse o sábio. Quando uma pessoa vive uma vida inteira com dignidade, com amor, com responsabilidade, e morre dormindo no fim da vida, depois de ter uma vida digna, de trabalho e fazendo bem para todo mundo, o dia da morte é o dia da coroação desse momento importante da vida dela. E me dá licença, porque eu vou seguir o cortejo. E saiu e foi seguir o cortejo do sepultamento da mulher amada, que ele teve que despedir dela porque ela foi viver com uma outra pessoa e viveu fielmente todos os anos da vida dela. E isso também era um motivo de alegria e de felicidade. A morte que a gente lamenta é somente a morte dos jovens, aqueles que morrem por acidente, que não chega a realizar a vida, não é? Aqueles que passam por
por um infortúnio e morrem. Mas a morte, quando a gente viveu uma vida inteira produtiva e fez o bem, e é amado, e é admirado, meu, é a coisa mais importante do mundo. É como se fosse o momento de você receber um prêmio, uma medalha, o quê? Uma taça. Simplesmente porque é o fim de um momento sagrado que é a sua vida. Eu sou o José Carlos Vitor Gomes. Essas ideias estão colocadas nesse livro. Eu sou psicoterapeuta, trabalho desde 1980, amo o que faço, adoro o que faço. E um dia quero ser digno da minha morte também. É um prazer falar com você.